Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão, a dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. E na ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar cada um desses nossos episódios. Importante, ative o sininho para receber as notificações quando a gente tiver novos episódios no ar. Também siga-nos no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e também os nossos cortes no TikTok. Não se esqueça, Dádiva e Gratidão podcast em todas as redes. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito, de forma automatizada e economizando em torno de 80% do seu tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E hoje nós temos o episódio número 139 do nosso podcast. E eu tenho o prazer de receber, eu não sei nem como eu chamo ele, mestre... Professor, vai ser professor então. Leandro Vieira, ele que está à frente do projeto Jiu-Jitsu com Propósito. Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Loriberto. Obrigado ao público que está nos assistindo. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de 47 anos, cabelos e barba grisalhos já, cabelo curto. Estou vestindo uma camiseta preta com a logo do projeto Jiu-Jitsu com Propósito, que também é o nome da rede social no Instagram, @Jiu-Jitsu com Propósito. Maravilha. Ao final a gente repete, claro, né? Mas a gente deixa depois na descrição aqui do episódio também as formas como a gente encontra, né, o projeto, o Leandro e tudo mais que for necessário aí para conhecer um pouco mais. Mas me fala um pouquinho, quem é o Leandro, como é que começou essa ideia, esse projeto, essa proposta toda? Então, o Jiu-Jitsu, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu da equipe Auron, do professor Jean Feijó, aqui de Blumenau. Sou faixa preta primeiro grau, então já sou faixa preta há 3 anos. E o jiu-jitsu para mim nunca foi algo relacionado à competição. Eu não tenho nem porte para isso e nem idade mais, né? Então sempre gostei do jiu-jitsu na parte educativa mesmo. E fui, antes de receber a faixa preta, já na faixa roxa, eu busquei a formação no curso superior de Educação Física. E a Educação Física veio para mim como uma forma de visitar, a gente falava antes aqui nos bastidores, né, o mundo do meu pai. Meu pai era professor da rede pública, municipal e estadual, ele tinha 2 concursos. Ele foi o primeiro professor da rede pública municipal a ter título de graduado numa faculdade de ensino superior, né? Porque antigamente, para quem não sabe, o professor de Educação Física era quem tinha alguma habilidade, alguma destreza, né, nessa área. Ele era chamado de instrutor de Educação Física. Então, meu pai foi graduado na primeira turma de Educação Física da FURB e ele
foi o primeiro servidor, né, o primeiro professor da rede pública municipal a ter esse título. Então foi homenageado há anos atrás, depois da sua morte, né, em memória, pela Câmara de Vereadores, inclusive, e eu pude receber. Vamos deixar o registro do nome dele aqui, então. Ariberto Vieira. Ariberto. Legal. Quem tem mais de 50 aí conhece o Ariberto, né? Ou até atletas mais jovens lembram, o apelido dele era Chapolin, porque ele resolvia tudo e aparecia do nada para resolver as coisas, né? Então, era diretor de patrimônio da Fundação Municipal de Esportes, a antiga CME, hoje eu acho que é SME, Secretaria, né? Sim. E sempre conviveu muito com atletas e um dos motivos de eu buscar a graduação na Educação Física, não só ser um faixa preta graduado em Educação Física, foi fazer a licenciatura em Educação Física para poder trabalhar com crianças, né? Trabalhar com a educação básica, porque eu senti falta do meu pai durante muitos anos na minha vida. E como eu lhe contava anteriormente, né? Eu precisava resolver isso no meu coração. Então aqui, como o podcast é dádiva e gratidão, eu só tenho a agradecer ao meu pai por ter deixado essa centelha de curiosidade. A minha primeira formação, minha primeira graduação não é Educação Física, é o Direito. Eu sou advogado há mais de 20 anos. E fui de curioso, comecei a Faculdade de Educação Física em 2018 e me apaixonei por esse mundo. Hoje eu faço, eu digo que eu não faço uma transição de carreira, mas eu junto, né, as duas carreiras. Eu tenho também um outro perfil lá que é o TEA, Educação e Advocacia, né, que tem a ver também com o transtorno do espectro autista, que é o foco, né, meu hoje. Porque eu na Faculdade de Educação Física, no final do curso, eu já comecei com a disciplina de Educação Especial, inclusive, a entender que havia um chamado pessoal para mim, um propósito mesmo de vida, né, relacionado ao PCD, a pessoa com deficiência, né, e dentre a grande variedade, né, o grande espectro de pessoas com deficiência, eu escolhi o autismo. Né? O autismo fala comigo de uma maneira muito especial porque quem conhece, quem está nos assistindo aí, que tem alguém que é autista na família, né? ou você mesmo, que adulto, autista, que esteja nos ouvindo, você sabe que não tem falsidade com o autista. Você sente a verdade olhando nos olhos de uma pessoa autista. O sentimento é outro. Eu sempre digo assim, eu prefiro me relacionar muitas vezes com o atípico do que com o neurotípico. O neurotípico, ele cria máscaras, né, para se relacionar socialmente. E o autista não. O autista, ele é aquilo que ele mostra, né, ele se comunica da forma que ele consegue. E nós estamos aqui, através do jiu-jitsu, para trazer o que para ele? Autonomia de vida. O que mais me move, né, em usar o jiu-jitsu como ferramenta de transformação das pessoas e das famílias, né, é gerar autonomia. 95% dos autistas apresenta alguma comorbidade, algum transtorno motor. Embora não seja um critério de diagnóstico do autismo, o transtorno motor, a dificuldade motora, ela está presente em 95% das pessoas que estão dentro do espectro. Então, eu achei no jiu-jitsu, que é uma arte marcial de movimentos complexos, que trabalha flexibilidade cognitiva, que trabalha controle inibitório, né, que trabalha processos decisórios, uma ferramenta muito útil para gerar autonomia para as pessoas autistas. E nós estamos ainda engatinhando, o projeto é novo, mas vendo assim maravilhas acontecer. Na verdade, eu já estava com duas curiosidades, né? Primeiro, por que jiu-jitsu e não outra arte marcial? Já respondesse aí, a gente ainda vai aprofundar também. E a segunda era a questão se tu tinhas alguma experiência assim familiar com o espectro. Essa é uma pergunta que classicamente todo mundo faz, né? Tem filho atípico? Tem alguém, né? Não, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, a Maria Catarina, que vai fazer 17, e o Joaquim Benício, que vai fazer 12, e os 2 tiveram um desenvolvimento típico, né? Mas o que me chamou a atenção muito foi que nenhum pediatra, dos pediatras, né, dos meus filhos, nos alertou, nenhum ginecologista da minha esposa nos alertou sobre a possibilidade desse filho vir
a nascer dentro de um espectro ou de uma outra síndrome, né? Vou te dizer até que assim, nem depois que nasceu, os marcos do desenvolvimento típico não eram explicados para a gente. E eu fui percebendo que, agora, né, com a faculdade, eu preciso abordar isso. Eu preciso comunicar às famílias que, embora eu não tenha um filho atípico, eu posso trazer o conhecimento que eu adquiri para auxiliá-los. Tanto para que a intervenção seja precoce, o quanto mais cedo, melhor. Quanto antes eu passar a fazer terapias, né, com a criança que está dentro do espectro, que não atingiu os marcos do neurodesenvolvimento, melhor para ela, mais autonomia ela vai ter, né? Quanto tratar também do autismo na adolescência, do autismo feminino, que pouca gente fala sobre isso. É sempre um menino que é o símbolo do autismo, é o azul, né? Nós estamos gravando aqui e abril foi o mês né, que mundialmente se colocou como o mês da conscientização. Celebra não, né? Mas se lembra. Isso, é o abril azul, né? Mas azul por quê? Porque a grande massa, né, diagnosticada é menino. Será que os critérios de diagnóstico para as mulheres, para as meninas, não precisa ser diferenciado? Muitas vezes eu não encontro a mesma proporção porque eu estou utilizando critérios que são direcionados só a meninos, né? Porque historicamente eu tenho um índice maior de autistas menino do que menina. Mas será que não tem um erro aí de aplicação dos questionários, né? Os questionários padrão ouro, enfim. Será que eu não tenho que fazer esse rastreio lá na primeira infância já? Hoje tem tecnologia, foi aprovado, inclusive foi criado por brasileiros, isso nos Estados Unidos, que chama-se eye tracking, né? Onde bebês de 18 aos 36 meses ficam diante de uma espécie de um laptop e é feito um rastreio ocular para onde está direcionada a observação. Bebê, né? Criança, 18, um ano e meio, né? De 1 ano e meio a 36 meses, 1 ano e meio a 3 anos. O que se percebe? Qual é o critério ali? Se ele observa mais as pessoas que estão aparecendo ou os objetos, as coisas, né? Porque já se concluiu através de inúmeras pesquisas, meta-análises, né, que a criança autista, ela apresenta já na primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, né, é o período ouro de diagnóstico aí, especialmente do 0 aos 3, que ela apresenta um maior interesse por objetos, por coisas do que por pessoas. Essa atenção compartilhada que a gente tem, que é trazer, olha isso aqui. Aí ele devolve, e isso aqui, né? Então a gente chama isso de atenção compartilhada. O sustentar do olhar, né? A troca do momento de fala um com o outro é comprometido no autista, né? Então o autismo hoje ele não é considerado socialmente como doença, é considerada a neurodivergência, mas ele está, de acordo com o Código Internacional de Doenças, a CID, é CID-11, ou ainda não está vigente a CID-11 no Brasil, era para ter iniciado agora em janeiro de 2025, mas ficou prorrogado para 2027 porque o sistema não foi adaptado para lançar esse código novo. Já existe a CID-11, onde o autismo é específico, CID-11 é autismo. Mas então ficou ainda até 2027 CID-10 F84, a classificação internacional de doença. Então, se tecnicamente falarmos, né, no campo da medicina, é considerado doença. Inclusive o DSM-5, que é um documento americano, né, de doenças e transtornos mentais, também coloca o autismo ali, né, dentro de 5 critérios, se eu não me engano. Não sou médico, mas a gente acaba pesquisando muito sobre o assunto, né? E está lá também. Então são os 2 documentos internacionais, né, que classificam o autismo. Por quê? Porque o autismo traz prejuízo. E aqui nós entramos num tema espinhoso, que é pessoas hoje querendo laudo, querendo o diagnóstico de autismo, como se isso fosse algo para se comemorar.
E nós sabemos que está ali do outro lado da tela e que tem um autista na família, ou que é autista, sabe que autismo é sofrimento. Seja nível 1 de suporte, a nível 3 de suporte, há algum tipo de prejuízo de sofrimento. Não só a pessoa em si, mas quem está ao redor. Todo o núcleo. Né? Sim. Então nós conversávamos antes, por exemplo, no Brasil, nós não temos políticas públicas. Esse assunto aqui para mim é urgente, né? A lei Berenice Piana, que fala sobre o autismo, e a lei da pessoa com deficiência, elas estabelecem que deve haver previsão, política pública para o deficiente, no caso o autista também, que se inclui, né? Se ele ficar órfão, né? Quem vai cuidar dele se ele não tiver parentes vivos? Porque nós estamos falando aqui de autismo no Brasil há no máximo 20 anos, certo? Então nós estamos aí com autistas, ou crianças, ou adolescentes, ou adultos. Se ele for adulto, ele não tiver outros parentes, só o pai e a mãe vivos, e o pai e a mãe morrerem hoje, e ele for um autista que precisa de suporte 24 horas, um autista de suporte nível 3, quem vai cuidar dele? Nós não temos políticas públicas para acolhimento do órfão autista adulto. Então eu gostaria que esse vídeo chegasse na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e na Presidência da República. Porque nós precisamos tratar disso. Independente de governo de esquerda ou de direita, essa é uma política pública de Estado. E aqui nós não podemos perder tempo. Porque vai chegar o momento em que vai ter autista adulto órfão, e para onde ele vai? Vão desenterrar o manicômio? E o que se percebe é o crescimento. Ano após ano, né? Uns anos atrás você tinha X percentual de nascimentos com dentro a condição, do espectro, né? E isso vem aumentando ano após ano. Na última década, o aumento foi de 500%. Então, daqui a pouco a gente vai chegar numa situação que... E a tendência é aumentar. Vai ser, eu não vou dizer insustentável, mas assim, que precisa ter um olhar com uma atenção maior. Até porque senão, se deixar para fazer muito para frente, você não consegue mais dar uma condição adequada. Isso leva tempo. Pelo timing todo, né? O Paraná é o estado referência, né, no cuidado das pessoas autistas. Inclusive, eu fiz um curso que recomendo, está lá na minha bio do Instagram. É um curso gratuito em ABA. A ciência ABA, não sei se você conhece, é uma das ferramentas mais exitosas nas terapias, né, com pessoas autistas. E o estado do Paraná fez um convênio com a Florida Tech, que é uma universidade americana, e você tem lá pais, cuidadores e professores, gratuitamente, uma formação de 40 horas, com vídeos, um curso de qualidade gratuito, com certificação. Então é um desafio aí para quem está nos assistindo, pai, professor, cuidador, fazer esse curso. Aí na minha bio está lá o link, né? Disponibilizo, gratuito, disponibilizo também link de cursos gratuitos de universidades americanas da Carolina do Norte, onde você tem uma infinidade de cursos, que não tratando só, tudo ligado à aba, né? Práticas baseadas em evidências. Não é achismo, não é conversa fiada, porque tem muito disso, né? Eu escrevi um artigo sobre tal coisa, eu acho que o autismo vem disso. Não, é algo comprovado. Estudos relevantes, meta-análise, né? Revisões sistemáticas. Eu sempre fui pesquisador, já no direito, né? Sempre escrevi também, publiquei artigos, então eu sei do que eu estou falando, da qualidade que importa, né? Eu não posso pegar um artigo e ler sem saber quem escreveu, que critério que usou, que metodologia que usou, né? Qual foi aí a amostragem tomada, né? Não é uma escrita de rede social. Isso. Vamos dizer assim. É difícil, muitas vezes, a gente comunicar isso, porque Sim. às vezes o público está acostumado com uma informação mais fácil de digerir. Sim. Mas eu diria assim, o autismo não é
uma condição, um transtorno simples. Então você que lida com autismo tem que estar disposto a entender e a pesquisar algo científico, né? Nós não vamos falar sobre religião ou sobre o que eu acho ou de sentimentos, mas sim daquilo que a ciência traz de útil para o autista. E o que eu tenho publicado, o que eu tenho escrito, são sempre artigos. Eu tenho uma plataforma que é a Jiu-Jitsu Brasil Oficial, que publica os artigos que eu escrevo nessa área, né? São sempre com base em ou meta-análises ou revisões sistemáticas, né? Então, assim, muita gente me pede, tá, então por que aumentou a quantidade de diagnóstico? Por que nós saltamos 500% na última década, né? Blumenau, 20 anos atrás, tinha, se eu não me engano, 100 alunos da rede pública com laudo de autismo. Hoje nós temos 1.000. Né? Aí, ano passado, dezembro de 2024, saiu uma pesquisa da Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, onde eles aplicaram um questionário, eles chamaram de Mini-TEA, porque é um questionário curto, mas que ia central assim, nas perguntas, né? E concluíram que, fizeram uma pesquisa bem grande, né? 1 a cada 30 crianças do Brasil está dentro do espectro. Isso significa que em toda sala de aula hoje tem alguém dentro do espectro. Com mais nível de suporte ou menos nível, mas tem. E é uma realidade. Eu converso com professores, eu não dou aula na rede pública, eu só dou aula no projeto, né, particular, mas eu tenho muitos amigos e amigas, professores da rede pública, e a situação está cada vez mais difícil. Porque se eu tiver 2 alunos autistas com nível 2 ou 3 de suporte numa sala de aula, o Estado quer que um professor cuide dos 2. É impossível. Se ele entrar num comportamento disruptivo ou desafiador, porque muitas vezes há uma comorbidade associada, como o TOD, por exemplo, né, que é um transtorno opositor desafiador, ele não vai seguir os comandos. Ou ele está querendo se autorregular e vai se levantar e vai iniciar flapping de mãos e vai começar a fazer ecolalias dentro da sala. Como vai ficar os outros alunos? Então, um outro assunto que a gente precisa conversar também, assim, o que fazer, né? O que fazer? A inclusão dentro de uma sala de aula de um nível 2 e 3 de suporte realmente é útil para esse aluno? Ou ela é mais estressante? Será que eu não devia ter salas especializadas dentro da escola regular, da educação básica, mas salas especializadas, multisseriadas? Vamos aprender com a experiência, por exemplo, do José Pacheco, que é a Escola da Ponte em Portugal. Eu não coloco todo mundo da mesma idade. Eu coloco variados. Alunos mais novos, com mais velhos. Isso, dentro do espectro autista, seria fantástico. Porque daí eu equalizo de acordo com o nível de suporte daquele aluno. E vou colocando atividades, né? Faço, planejo ali a educação, né? O ensino individualizado, faço o PEI de acordo com o nível de suporte. Não estritamente com o ano seriado em que ele estava. Porque o que eu quero com esse aluno? Eu não quero gerar estresse para ele. Eu quero que ele vá feliz frequentar o ambiente escolar. É que a própria política de educação hoje, nossa, no Brasil, é essa condição de que com tal idade ele precisa estar naquele nível naquela série da graduação dele ali. Né? E aí entra essa questão. E aí, o que é atípico? Faz como? Porque a gente sabe que ele vai ter a condição dele é diferente. Né? Ou ele vai estar muito à frente, e aquilo também é estressante. Né? Também. Ou ele vai estar mais para trás, e também é estressante. Né? Então, são desafios que realmente eu acredito que são... Eu vou lembrar assim da minha infância, nos primeiros anos de vida escolar, vamos dizer assim. Eu tinha colegas que hoje eles seriam diagnosticados como autistas. Talvez não nível 3, mas assim, o nível 2, com certeza. Né? Porque eles eram os diferentes, e aí as inúmeras rótulos que eram dados. Né? Hoje não dá nem para falar isso, senão cai o vídeo. Né? Os estigmas, né? As crianças... Mas tinha... Elas são cruéis na sua sinceridade. Sim. Né? Sim. E
Onde entra a importância desse debate aqui, né? Dessa informação chegar aí para o público. Essa informação ela não pode ficar restrita às famílias atípicas. Ela tem que chegar na neurotípica. Sim. Porque o pai neurotípico, a mãe neurotípica e o filho neurotípico, ele precisa entender o que é o espectro autista. E ele tem que entender que aquela pessoa não tem aqueles comportamentos estereotipados ou disruptivos porque ela quer, ou que aquilo é engraçado, ou motivo de chacota. Nós vimos há algumas semanas atrás aí, terapeutas, não sei se você ficou sabendo, em São Paulo, fazendo atendimento, fazendo chacota com o menino das respostas que ele dava. Eu não sei se eram fono ou psicólogas. A mãe colocou um gravador na bolsa. Por que ela fez isso? Porque ela percebeu que o menino ia para a terapia, cada vez que era o dia da terapia, ele ficava agitado, ficava nervoso, ficava estressado. Então ela percebeu que estava acontecendo alguma coisa lá dentro da sala. E ela não podia entrar. Então ela colocou um gravador e aí foi. Isso foi pra mídia, né? Elas fazendo chacota com as respostas. Falando inclusive que usava fralda. E que fazia as necessidades na fralda. E que parecia ser um pombo que comia e defecava. Triste. Você pensar que existem profissionais que se dispuseram a trabalhar com esse público fazendo esse tipo de chacota. Vai fazer outra coisa, filho. Vai trabalhar com outra coisa. Aqui, com autismo, tem que trabalhar quem tem paixão, quem ama e quem sabe lidar. E aí não estou falando só de sentimento, não. Estou falando de prática mesmo, sabe? Então, essa é uma temática, por exemplo, no nosso projeto social, o atendimento é com a presença do pai e da mãe. O cuidado que a gente vai ter é de sempre pai e mãe estar presente. O que já é um diferencial. E aulas individuais. Não é aquela coisa... Isso. Deixa ele. Isso. E eu já vi em projeto social, já participei de outros projetos sociais, não que atendiam crianças atípicas. Era um projeto social para crianças carentes, do jiu-jitsu, né? Muitas vezes pai e mãe que não eram carentes, a gente via porque chegava o carro. Poxa, esse carro ali é melhor que o meu, né? Não que não possa ter, mas peraí, vamos ser sinceros. Será que você não pode pagar a academia? Por que tá usando a vaga de alguém que precisa e aí não vai ter a vaga, né? E muitas vezes o pai e a mãe deixavam o aluno ali e iam fazer outra coisa. Isso eu tenho dito, eu não quero assim. No nosso projeto, pai e mãe vão ficar presentes. Porque esse elo é o melhor que existe. O terapeuta ele só vai acessar a mente e o coração do aluno autista através do pai e da mãe, que é quem fica 24 horas com a criança. A escola também tem que entender isso. Ela tem que chamar o pai e a mãe para participar da elaboração do PEI. Não adianta eu colocar PAP, professor de apoio, se eu não fizer o PEI em conjunto com a família. Eu preciso entender quais são os mecanismos que falam com aquele aluno, que conectam ele à realidade. Porque senão ele pode simplesmente decidir se desligar. E aí você pensa, ele é improdutivo, ele é disfuncional. Não, é porque você não atingiu o coração e o cérebro dele. Né? Então é isso que a gente não quer. Ser só mais um projeto. Nós queremos pai e mãe dentro do tatame. Eu tenho dito, eu capacito você, pai, quem está me assistindo aí, escute isso. Se você quiser vestir um kimono, vem que eu te ensino a dar aula de jiu-jitsu pro teu filho. E depois você vai ficar comprometido comigo, com o projeto. Aí você vai ajudar outra família. E assim nós vamos fazer progressivamente, né? Uma dízima periódica para usar a matemática, né? Vamos multiplicar o projeto dessa maneira. Eu capacito você gratuitamente, pai. Vem. Ou mãe, nós vamos ter professoras para capacitar a mãe. Porque uma das coisas que a gente também quer adotar, né, é isso. E, inclusive faço apelo aqui. Eu preciso de professoras faixa preta, pode ser faixa marrom também, ou eventualmente até faixa roxa, de jiu-jitsu, mulheres, para atuar com meninas. Nós não queremos que professores homens Sim. toquem o corpo de meninas. Sim. Existiu uma série de abusos, está acontecendo, parece que toda semana, eu estou assustado, de professores, né? Semana passada ou na outra foi um de fanfarra aqui em Blumenau. Poxa, que isso? Né? Foi preso lá em
em São José ou Florianópolis, na casa da companheira, parece. Até foi um amigo meu policial que foi cumprir a diligência lá. Eu digo, por que foi trabalhar com criança? Sabe? Já tinha a intenção maligna de estar ali fazendo abuso? Que isso? Então, no nosso projeto social, eu preciso de mulheres, professoras de jiu-jitsu, vocacionadas para lidar com crianças autistas, com meninas autistas. Eu tenho uma fila de espera. Eu estou com mães aguardando, mães de meninas aguardando professoras. E você não sabe a dificuldade que é. Porque eu achei que eu ia encontrar mais mães, mais professoras mulheres dispostas a ajudar. E eu tenho encontrado mais homens. Foi um caminho contrário, porque normalmente assim, quem cuida mais é a mãe, né? Quem faz o corre aí nas terapias e tal é a mãe. Mas no jiu-jitsu, então, muito obrigado pelo espaço aqui, né? Eu estou fazendo esse pedido, esse apelo. Você, professora de jiu-jitsu, vem que eu te capacito e você vai contribuir com a comunidade autista, com alunas autistas dentro do nosso projeto. E vai levar isso para a tua academia também, né? E além disso, isso eu não te contei antes, visualizando a possibilidade de capacitar professores EAD, via ensino à distância, eu vou lançar esse mês. O episódio vai em maio, né? Mas mês de abril deve estar sendo lançado o meu infoproduto de capacitação via curso. A curadoria foi feita pela Universidade Anhanguera, que está aqui o símbolo na minha camiseta, né? Vai ser o primeiro curso do Brasil com certificação de universidade, certificação válida pelo MEC, que vai capacitar você, professor de jiu-jitsu, professora de jiu-jitsu, a atuar com alunos autistas. Então, eu, através da BJJ Protec, do meu mestre Jean Feijó, nós estamos fazendo as gravações desse curso para alcançar o Brasil inteiro. Professores de prefeituras do Brasil inteiro, professores de escolas particulares do Brasil inteiro. O que eu quero é que esse conhecimento chegue nos professores de jiu-jitsu. Não dá mais para você pegar um aluno autista e colocar numa turma coletiva regular. Não dá. Esse aluno ele não volta mais. Você vai perder o aluno, vai perder a família, vai perder a chance de trazer qualidade de vida para esse aluno. Escute, professor e professora, você precisa se capacitar. Não é colocar o aluno autista de lado, deixar ele fazer um pouco menos da atividade, porque aí você está desmerecendo a capacidade dele. Porque tem autistas que são melhores, inclusive, do que o neurotípico no jiu-jitsu. Se ele tiver o hiperfoco no jiu-jitsu, pode se tornar um campeão mundial. E nós temos histórias, por exemplo, do Igor Nogueira, que é um atleta autista, que reduziu o seu nível de suporte. Ele era nível 2, se eu não me engano, passou a nível 1 de suporte. Passou a ter mais autonomia no seu dia a dia. E se tornou campeão. Hoje é faixa marrom de jiu-jitsu. E isso é só assim para trazer também que quando se fala o nível de suporte é isso, né? É nível de autonomia que eles têm. Isso. Né? Não existe mais autista ou menos autista. Isso. Muita gente confunde, né? Ah, aquele ali é bem autista, então ele é nível 3. Não. Pode ser que ele é funcional para tudo no dia a dia, mas ele está desconectado. Né? Ele tem uma fratura de consciência daquilo que ele está vivendo no mundo dele, mas ele consegue escovar os dentes, consegue ir no banheiro sozinho. E aí? Que nível é esse? Esse é nível 1 de suporte. O suporte é aquilo que eu preciso auxiliar, apoiar né, o autista. Agora, uma pessoa que precisa ser acompanhada para escovar os dentes, para ir no banheiro, para fazer sua higiene pessoal. Né? Inclusive, os números mostram isso, que o jiu-jitsu traz um ganho de autonomia. Lá no meu perfil do Instagram, eu publiquei uma pesquisa que foi feita em Minas Gerais, tanto de nível de autonomia de higiene pessoal, quanto de habilidades sociais, quanto de comunicação. O jiu-jitsu foi feita uma pesquisa de 1 ano e 3 meses. E aí pegaram lá uma amostragem em um público, mesma idade, mesmo nível, os que praticavam e os que não praticavam jiu-jitsu. Tudo anotado, tudo registrado. O jiu-jitsu fez assim no gráfico. Autonomia, gerando autonomia. Qualidade de vida. É isso que a gente precisa. Ah, você só defende o jiu-jitsu, acho que é só... Não, acho que todo esporte.
Mas por que que eu, além de ser faixa preta de jiu-jitsu, por que que eu defendo o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, ele te ensina a pensar sob pressão. Então vamos supor, eu que sou neurotípico, quando eu tô tomando um amasso, sofrendo pressão do meu oponente, eu preciso me tranquilizar, respirar com calma, aprender a achar um caminho para sair dali, para ficar numa posição melhor. Você imagina isso no autista, que se desregula porque quebrou a rotina dele, ou porque uma coisa ficou fora do lugar. O jiu-jitsu vai trazer essa capacidade dele respirar, dele aprender a respirar. Eu faço, inclusive, um exercício com os alunos da respiração fisiológica, suspiro fisiológico, perdão, que é, eu chamo de abelhinha, que é, eu faço 2 inspirações, uma mais longa, uma mais curta, e depois uma expiração longa. E nessa expiração longa eu faço o barulho, zzz, faço um ruído. Então eles ficam assim, porque parece uma abelha, né? E aí isso vai acalmando, eu fazendo essa respiração. Experimente fazer. É comprovado isso. Em 1 minuto eu diminuo a minha frequência cardíaca. Eu diminuo meu estresse. Diminui as estereotipias. Diminui o comportamento disruptivo. Por trás disso tudo tem estudo. Estudo científico. Não é achismo. Não é achismo. Sabe? É algo assim que é comprovado. Inclusive, eles fazem um gráfico, universidades americanas, né? Isso já é muito antigo, tá? Isso não é novidade, isso é muito antigo. Mas agora tá ali a inteligência artificial ajudando a colocar isso em gráfico e colocando assim. Ele tem mesmo efeito terapêutico de acalmar a pessoa do que como é que é o princípio ativo da cannabis? É o canabidiol. Canabidiol. Então o criador, quando fez o ser humano, ele deixou esse dispositivo sem precisar de um elemento externo para me acalmar. A gente até comumente, quando conversa com alguém que está nervoso, fala, calma, respira. É isso mesmo. Eu preciso aprender a respirar. Mas esse suspiro fisiológico, joga lá no YouTube, suspiro fisiológico, respiração que acalma. Vai aprender a fazer essa técnica, sabe? É incrível. Então eu aplico isso com o aluno. Vê, eu não tô colocando nada no corpo dele. Sim. Eu não tô nem pingando óleo essencial, que é muito bom, aromaterapia, né? É recomendado pro autista. Mas eu não tô nem tocando o corpo dele. Eu tô ensinando ele a uma prática respiratória. E isso acalma não só o aluno, né? O pai e a mãe também. Porque nós precisamos falar de cuidar de quem cuida. Quando eu cuido do cuidador, eu estou automaticamente cuidando do aluno também. E por isso tu queres também a presença do pai e da mãe, porque eles vão replicar esse ensinamento em casa depois também. E não só... Porque, agora sim, quantas aulas ele tem por semana? Então, eu preciso de professores. Tá. Hoje eu estou ali... Vamos lá. O que é a realidade hoje? Hoje a realidade é 1 aula por semana. Tá. Eu preciso ampliar isso. Beleza. Ele vai estar ali 1 hora. Esse estudo de Minas Gerais era 1 aula por semana. 1 ano e 3 meses melhorou assim absurdamente. Então imagina se eu tiver condições de ter 2 aulas. Pois é, mas aí tu tem que se capacitar, o pai e a mãe, porque nos outros 6 dias e 6 dias e 23 horas, porque ele vai estar 1 hora ali contigo, e o resto do tempo ele vai estar fora do ambiente do tatame. Mas ele pode replicar em casa, no gramado. Exatamente. No chão da sala. Mas o pai e a mãe tem que saber como fazer. Tem que saber conduzir, isso mesmo. E a nossa ideia do projeto, e hoje a gente já tem uma psicóloga parceira, né? Que é a Suzana Gonçalves, que é dona ali do Instituto GAN, ali na Alameda, que é autora, inclusive, de um livro, coautora, né? São várias mulheres e capítulos ali falando sobre maternidade atípica, que está a atender as mães dos alunos do projeto. Porque eu não posso só pensar em atender através do jiu-jitsu, eu quero atender mais. Então eu tenho uma psicopedagoga que está nos amparando também, que é a Naime Maba, né, que está atendendo aí o aluno que
não consegue ficar no tatame. Uhum. Então ele fica na salinha, vai trabalhar com desenho, da coordenação motora fina, né? As atividades que uma psicopedagoga sabe fazer. E a Suzana está nos auxiliando. Amanhã eu vou entrevistar uma outra psicóloga também, que quer se voluntariar, né? Psicóloga Catiane, que quer se voluntariar para atender as mães ou os pais. Porque o espectro, como você bem colocou antes, ele não atinge só a pessoa que está dentro do espectro, mas toda a família. O desgaste emocional de uma mãe de filho atípico é comparado, você sabe a quê? Ao desgaste emocional de um soldado em guerra. Olha. Isso é pesquisa. Eles fizeram uma tabela do estresse, só consegue equiparar a um soldado em guerra, no campo de batalha. Quem não sabe o que é isso, pode ir para o YouTube ou Netflix ou qualquer outra plataforma e vai assistir qualquer filme relacionado à guerra para ter uma noção. Que às vezes parece uma coisa tão distante também. Isso. É que eu gosto muito de ver documentários das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, porque tem muita coisa ali que eu acho que veio enviesado para nós, muita informação que veio, e aí ali eles acabam mostrando muito o dia a dia, como era. E assim, eu tô falando agora essa questão, né? O estresse de guerra, a partir de um documentário desse você começa a entender isso, né? A sentir mais ou menos, olha, puxa, eu sei o que é, eu já vi como é. E é pesado. É pesado, sim. Tem um filme, pesado. se eu não me engano, é o Andrew Garfield, que faz Até o Último Homem, acho que é o nome do filme, né? Que ele, sensacional. por uma opção religiosa, ele não queria pegar em armas, mas ele quis servir no campo de batalha, fazendo os resgates, baseado em fatos reais, né? Fatos reais. E ele é considerado um herói de guerra, não porque matou uma quantidade expressiva, mas porque resgatava né, os soldados feridos para que fossem atendidos e sobrevivessem. Então, o estresse não é só de puxar o gatilho, mas de sobreviver, né? E aqui nós estamos falando, quando nós temos aí uma família que, digamos, ou tenha um aluno, um filho autista, né? De nível de suporte 3, por exemplo, de algo realmente bem difícil, bem estressante, sabe? E, como eu falei esses tempos aí, numa outra entrevista, é vergonhoso dizer isso, mas 80% dos homens abandonam a sua família. Então, que homem é esse? Que pai é esse? Ele é só um reprodutor, então. Porque quando ele fez o filho, quando ele teve aquele relacionamento íntimo, ele sabia que podia nascer um filho e que esse filho podia ser atípico, né? E aí abandona? Naquela hora não se pensa muito nisso, né? Mas deveria ensinar, né? Deveria. Sabe que eu ensino isso para meus filhos? Quando eu falo de sexualidade, eu não falo sobre opção de gênero. Porque isso até é um assunto bem interessante e é importante que você que está nos vendo e nos ouvindo saiba. O DSM, que é o Documento Internacional de Doenças Mentais, considera que alguém menor de idade que queira trocar de sexo é doente mental. Chama-se disforia de gênero. E ninguém fala sobre isso. E quando nós falamos de autismo em mulheres e meninas, muitas vezes essa menina ela é induzida a pensar que ela é homossexual e ela não é, ela é autista. Só que como ela não se enquadra dentro do pensamento típico, do comportamento típico, porque o autismo é muito mais comportamento do que pensar, né? Ela vai achar o quê? Não, eu sou homossexual. E ela não é. Só que ela vai ser induzida a pensar isso porque ela não teve diagnóstico. Porque nem professores preparados não recomendaram à família que se fosse feita uma pesquisa e nem os pais quiseram enxergar isso. Porque existe aquela coisa da estigma, da vergonha. Sim. E na verdade vai estar causando um prejuízo para essa menina. Porque o aspecto central do autismo em meninas é a síndrome da boazinha. É aquela menina quietinha, que aceita tudo. Se você diz, você quer frango? Pode ser. Ah, não, mas não tem frango, tem carne? Pode ser também. Ah, tô brincando, vou te dar uma banana no lugar do frango? Pode ser. Ela não vai lutar
Ela não vai falar, não vai se expressar, mas lá dentro ela está sofrendo. Aí eu tenho que parar e perguntar o que realmente ela está sentindo. Só que o que a sociedade, muitas vezes, com uma herança machista, e faz, né? Se fala aí muitas vezes em machismo estrutural, né? É verdade. E existe mesmo. Eu não dou nem lugar de fala e nem tenho uma escuta ativa para as mulheres. Principalmente quando são crianças. E está acontecendo isso agora com meninos também. Que eu não sei se vocês já assistiram a série ali, Adolescência. Eu não vi, mas já entendi o que é. Falando ali sobre os meninos que são induzidos a pensar que mulheres são ruins, são más. E aí entra todo aquele discurso red pill, discurso incel, né? O incel, não sei se você sabe, eu fui descobrir essa semana. É alguém que é celibatário involuntário. Por se achar feio, por se achar diminuído, por não estar dentro dos 20% dos homens desejados, porque ele não é nem forte, nem bonito, nem tem uma atitude que chame a atenção das meninas, ele é descartado, fica de lado. O que ele vai fazer? Ele vai odiar as meninas, vai odiar as mulheres. E existe um grupo que cultiva isso. E essa série trata disso. Porque aí parece que há uma morte, há um homicídio de uma menina. E ele é uma criança, ou um adolescente, não sei exatamente a idade, já vou assistir com os filhos. Tyson já viu, Tyson? Não. Então, chama-se Adolescência, né? A série são 4 episódios, se eu não me engano. E isso é muito sério. Porque nessa comunidade chamada incel, né? Que é o celibatário involuntário, que representa já 3% da população mundial, você sabe quem é a grande população que integra essa comunidade? 25% dessa comunidade incel são autistas homens. Por quê? Porque ele talvez não tenha habilidade para se comunicar. Porque ele não consegue se achar bonito. Né? A autoestima dele é diminuída, é baixa. E aí o que ele é? Ele é uma vítima perfeita de abusadores ou de pessoas que têm outros tipos de distúrbios, como uma psicopatia, por exemplo, que vão induzir ele a achar que ele tem que matar o sexo oposto. Então nós estamos com um grande elefante na sala, um problemão para resolver. Porque eu tenho de um lado meninas que não são ouvidas, de outro meninos que estão ficando de escanteio. Mas quem ganha com isso? Ninguém ganha. Tá todo mundo perdendo. Tem que haver um olhar e uma escuta ativa de professores, de coordenadores pedagógicos, para saber o que está acontecendo dentro da sala de aula, dentro do colégio. Porque eu não posso mais permitir a cultura de que alguém que pratique o bullying seja o herói do colégio. E nisso o jiu-jitsu é importante. Porque o jiu-jitsu ele tanto educa a vítima do bullying a se defender e não atacar, porque o jiu-jitsu não é para ataque. Ele não tem golpes traumáticos. Então eu não vou ensinar o aluno a bater em outra pessoa. Eu vou ensinar ele a se defender, a defender o seu corpo, a sua integridade física. Se alguém tocar nele, ele vai saber o que fazer. E também vou educar a pessoa que faz o bullying. Porque aquele praticante do bullying, na verdade, ele é um grande covarde. E ele se ampara justamente nas vítimas para crescer. E dentro do tatame ele vira um gatinho, ele não é mais leão. Porque o tatame revela a verdade de quem ele é. E ele vai encontrar sempre alguém que sabe mais do que ele, que lute melhor que ele. E se o professor for um professor honrado, que trabalhe com valores, ele vai mudar de vida. Então a gente vê aí nas redes sociais, né, casos de agressão de alunos em banheiro acuando um autista e todo mundo rindo e comemorando. Isso é inadmissível. Eu estou falando de crianças e adolescentes praticando condutas típicas de crime. E aí agora todo mundo com o celular na mão, né? A gente fica sabendo. Antigamente acontecia e ninguém sabia. Eu recentemente vi um podcast. Não ganho nada por divulgar, mas no Flow eles
o Igor entrevistou o Lito e mais um outro cara que é da área da aviação aí também. Não vou lembrar o nome do outro. Mas o outro disse assim, hoje nós temos 8 bilhões de repórteres. É isso mesmo. É isso mesmo. Todo mundo tem celular. É. Né? Então, não necessariamente informação boa, mas assim, tudo se divulga muito rápido. Né? E esse é um caso. Né? Onde aquele momento onde todos acham que que legal isso, mas acham na verdade divertido. E algo... quanto sofrimento envolvido, né? Porque daí você vê, acho que foi sexta-feira, semana passada, eu vi um pai, eu não sei se era pai atípico, de filho atípico, né? Pega o carro, e aí as câmeras hoje tem câmera por tudo, e atropela um garoto na calçada que supostamente teria batido no filho dele. Aí você vê o nível de banalização da violência que está acontecendo. Então o pai, achando que estava fazendo algo fantástico, vai lá e atropela com um veículo uma outra criança. Sabe, assim, nós estamos chegando num nível de crise de saúde mental que nem os pais mais sabem se comportar. Né? Aconteceu esse final de semana. Meu filho foi pedir, a gente tem um título num clube, e meu filho foi pedir um brinquedo lá, né, para acessar o brinquedo para um cuidador lá. E ele ignorou o meu filho. Não respondeu, não atendeu. Qual o meu papel? Meu papel foi primeiro perguntar pro meu filho, você realmente chamou ele? Perguntou para ele? Porque o primeiro eu tenho que inquirir o meu, né? Vai que ele tá mentindo. Não, pai. Eu perguntei e ele não quis me atender. Então tá, então o papai vai lá contigo. Eu fui lá, eu disse bom dia, o rapaz me respondeu bom dia. Aí eu disse, filho, ele fala, ele ouve, conversa com ele. E fiz os dois se entenderem, né? Por quê? O papel do pai não é ir lá e confrontar. O papel do pai é ir lá e esclarecer, até para gerar autonomia no meu filho. Meu filho tem 11 anos, ficou acuado, se sentiu menosprezado. Entende? Ele pensou que, porque eu sou pequenininho, ele não deu bola para mim. Eu, quando era criança, passava por isso. E o meu pai, infelizmente, não ia lá conversar e fazer essa aproximação, esse encontro, né? E eu fiz. Eu fui lá e disse, olha, conversa com ele. Ele disse que você não ouviu, agora vocês dois conversam. Aí o rapaz quis entregar o brinquedo para mim e disse, não, pode entregar para ele. É tudo com ele. Eu só tô aqui mediando, né? Porque esse é o papel. Agora, pegar um carro e ir lá atropelar o... Que isso? Em que pé que nós estamos? As crianças precisam ter autonomia para se resolver sozinhas, né? Não era o caso esse ali, que já era um maior de 18 anos e meu filho pequeno. Precisei fazer essa mediação. Mas da mesma idade, eles precisam aprender a se resolver. E, inclusive, o jiu-jitsu serve para isso também. Porque dentro do tatame eu estou num ambiente seguro e quando esse aluno típico puder estar fazendo uma luta, um combate ali, conduzido pelo professor, com outro, ele vai entender que às vezes ele vai ganhar e às vezes ele vai perder. E o aluno atípico também vai poder fazer isso. À medida em que eu for trazendo autonomia para ele, gerando autoconfiança, porque o jiu-jitsu vai trazer isso, postura, autoconfiança, habilidades sociais, de comunicação, ele vai ter interesse, né? Não só o Igor Nogueira, que é campeão aí, mas também tem outras crianças pequenas aí no circuito Mormai, por exemplo, de jiu-jitsu. Tem um menino aí que tem ganhado vários campeonatos. E o hiperfoco dele é o jiu-jitsu, é as posições, ele já mentalmente sabe executar a posição e faz rápido. E ganha rápido. Nem perde muito tempo. Então você vê que útil isso. Vai trazer para ele não só autonomia, mas também uma possibilidade de profissão. Que nós falávamos antes, da colocação profissional. Porque quando o autista fica adulto, ele não some, não desaparece o autismo. Muitas vezes as pessoas acham assim que, vamos só cuidar das crianças. Tá, e daí ficou adulto, o autismo sumiu. Não some. O autismo é uma condição... Chegou na maioridade... Ficou curado, né? Não existe cura. Sim. É uma condição neurológica que se apresenta desde a primeira infância,
mas que vai acompanhar essa pessoa até o fim da vida. Então eu preciso trabalhar políticas públicas de inclusão, trabalho e renda. É o que se fala muito hoje, assim, antigamente, então, vai lá, vou voltar na minha época, tu estás com 47, eu vou para 53, então já tenho aí pelo menos uma rodada a mais de aulas aí, né? Mas na minha época não existia o diagnóstico. Então, como eu falei antes, tem colegas meus de aula lá do comecinho que hoje eles certamente seriam diagnosticados, né? Se já não foram, porque também com as idas e vindas a gente perde contato, né? Mas também não vão mais atrás disso, né? E talvez por alguma razão eles vão aprendendo a viver. Isso mas era diferente. Eu acho que era diferente. Hoje também não sei o porquê, eu não sei explicar isso, mas hoje nós temos também um aumento de casos, então isso tudo parece que também vai trazendo novos desafios, né? E eu acho super válido esse olhar. Poxa, eu preciso pensar nesse cidadão que daqui a pouco vai ser adulto, como é que ele vai se virar? Ou se os pais vierem a faltar, como é que vai ser? O adulto ele faz muito o que a gente chama de masking, seria mascarar, né? Disfarçar, porque ele aprende que ele precisa fazer contato visual, ele aprende que o contato visual é importante para o meio social que ele vive, ele aprende que ele tem que conviver com um certo número de pessoas, embora ele não goste, né? Muitas vezes o autista, a rotina dele seria isolada. E saiu um estudo agora recente que faz uma incrível ligação com o mal de Parkinson e o isolamento social. Olha. E eu tive a minha mãe doente de Parkinson. A minha mãe teve doença de Parkinson. E eu posso te dizer, ela era uma mulher que até gostava de estar com pessoas, mas ela não procurava isso constantemente. Ela gostava do isolamento. Tinha um quadro de depressão junto, né? E eu cuidei dela durante 20 anos. Até o ano de 2016, quando ela veio falecer. Então, você imagina que se essa população autista não for cuidada, não for incluída, eu posso ter lá na frente, na terceira idade, uma comorbidade associada, que é a doença de Parkinson, que é gravíssima. E vai justamente afetar primeiro o quê? O desenvolvimento motor. Olha o link que tem. E é muito claro isso, né? Então, a minha mãe, no fim da vida dela, ela ficou acamada. Embora eu tenha conseguido, via judicial, fisioterapia domiciliar para ela, por uma lei estadual específica para o Parkinson, né? Ainda assim, ela terminou a vida dela, ela, antes de desligar assim, os sentidos, né? Ela estava virada numa vírgula, toda torta. Porque o mal de Parkinson ele vai retorcendo, vai encolhendo, vai fechando o pulmão, vai fechando os braços, mãos, pés, vai entortando tudo. A cabeça dela boa, a gente se comunicando bem, ela sabendo consciente de tudo que estava acontecendo, mas o motor dela só piorando. Então você veja, imagina que se essa população já precisa de apoio, a população autista já precisa de apoio, já precisa de suporte. Se no final da vida ela tiver Parkinson, acabou, né? Aí mesmo que eu preciso de políticas públicas para tratar daquele caso que nós falamos antes, do órfão. Porque se ele morreu todos da sua família, pai, mãe, tio, primo, não tem mais ninguém, não tem cuidador legal, o que vai fazer? Sabe o que é interessante aqui no podcast? A gente já entrevistou pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física, instituição que atende surdos. E é interessante que todos eles têm essa preocupação de dar autonomia para quem está naquela condição, né? Então, assim, Tyson lembra bem, nós temos a Lia, que a gente já teve aí 3 episódios. E ela é cega,
cega de nascença, e ela se vira para cima e para baixo, tem uma profissão que é massagista, contratada por uma empresa aqui de Blumenau, 2 vezes por semana ela dá atendimento nessa empresa e ainda faz o domiciliar particular também. Uhum. Né? Mas porque houve estímulos também. Né? Seja uma instituição, ou seja, mesmo família, muitas vezes, que deu estímulo. Né? Então, assim, para a família de autistas, né? É necessário ter essa visão também. Se a família não está conseguindo enxergar isso, mas então tem que ter o apoio de fora. Uhum. Né? Seja o projeto Jiu-Jitsu com propósito, sejam outras fontes também que vão ajudar. Mas isso é extremamente... é apoio. Muitas vezes... é se preocupar com a vida de uma pessoa. E com né? o futuro, né? Porque muitas vezes a pessoa ela quer resolver o imediato. É a cobertura do plano de saúde que negou a terapia, né? É o BPC que foi negado mesmo, ela tendo comprovado que tinha a renda ali dentro do limite legal. Inúmeras situações, né? O benefício do carro, enfim. E ela quer resolver isso. Tá, mas e o planejamento? Né? Eu tenho conversado, inclusive, com um amigo meu que trabalha com planejamento sucessório, pedido a ele, o Josino, esse meu amigo, não me lembro o nome da empresa lá, mas enfim, eu quero um produto para pessoas autistas que, na verdade, os pais, né, paguem uma espécie de um seguro, que quando os pais vierem a faltar, estou imaginando alguma família aqui que tenha condições de pagar esse seguro, né? Nem todos vão ter, mas enfim, quem tem condições, tem o filho autista, pagar o seguro para, no caso da falta de ambos os genitores, seja designado ou um advogado ou um cuidador legal para gerir esse dinheiro. Ou, eventualmente, até que esse dinheiro seja destinado diretamente como beneficiário a uma instituição de longa permanência. Né? Uma casa que faça o acolhimento desse autista que é nível de suporte 3, por exemplo. Eu preciso imaginar caminhos, meios, e até o que me despertou interesse em cuidar dessa última etapa, né, de vida do autista foi um curso que eu iniciei na Faculdade de Medicina de Harvard. Porque eu fico fuçando curso, aonde tiver curso eu vou fazer. Né? E apareceu para mim esse curso de cuidado clínico de autista adulto em Harvard. Mas é na hora, né? É em inglês, é mais difícil, você perde mais tempo, mas é investimento. E a preocupação deles é essa. Porque a população deles, autista, já está velha, já está idosa, já envelheceu. Para nós, a gente está engatinhando ainda aqui sobre o autismo. Eles já estão muito avançados. E lá, ao contrário do que aqui, eles não têm a seguridade. Isso, exatamente. Ainda que aqui a gente pode questionar muito. Exatamente. Perfeito. Mas tem. Perfeito. Né? É isso aí. E ali, se você não pagar privado, acabou. Vai virar mendigo, vai virar morador de rua. Entende? E como o autista, numa condição de rua, vai se assemelhar, né, a uma pessoa com distúrbios psiquiátricos, o que vão fazer? Vão recolher ele em alguma casa, alguma espécie de manicômio. No Brasil, né, o regime manicomial foi extinto. E, aliás, foi mal extinto, tá? Vou te dizer que foi mal extinto. Não que devia permanecer, mas devia ter sido transformado. Deveria ter se capacitado os profissionais que ali trabalhavam. Foi feito errado, foi feito assim: olha, isso aqui faz mal. As pessoas estão abandonadas lá dentro como animais. Vamos devolver para as famílias. Então, mas as famílias sabiam cuidar? Então, eu vou voltar naquela outra minha fala, né? Quantos talvez destes já eram autistas? Seriam hoje, com certeza, diagnosticados com transtorno. Com certeza. O caso clássico lá, né, da colônia de Barbacena, se eu não me engano, em Minas Gerais, que aí veio lá em 1978, né, é um italiano, Franco, não, me esqueci o sobrenome, e ele disse: olha, isso aqui está parecendo um campo de concentração nazista. Vamos fechar, vamos fazer. Aí, né, alguns deputados encamparam, e começou o movimento.
Mas há pouco tempo que se decretou realmente, ó, fim dos manicômios. Certo, mas e o que fazemos com essa população? Nós vamos devolver para a família que não sabe cuidar? Eu devia ter feito uma capacitação dos profissionais, uma fiscalização da sociedade civil em cima desses ambientes para que eles continuassem a existir, mas de forma sadia. Porque essa questão do órfão autista sem condições financeiras de pagar esse seguro, como eu resolvo? Como é que eu vou resolver? Né? Aí vai virar morador de rua e vai ser tratado como louco, indigente, todo aquele aspecto retrógrado que a gente já superou. Entende? É muito complicado, é muito delicado, mas nós precisamos falar sobre isso. Esse é o ponto. Precisa falar. Limpar a ferida, sabe? Vamos tratar. E aí volto a dizer, independente de esquerda ou de direita, isso aqui é uma política de Estado. Mas, Leandro, tu vais concordar que, infelizmente, a gente ainda trabalha muito na questão curativa. Sim. E não no preventivo. Secando o gelo. A gente tá ali só remediando, né? Deu BO, vamos tentar ver só no contingente. É triste isso. Por isso é importante tratar desses assuntos, trazê-los e vamos discutir, vamos conversar. É aqui que faz o link do Leandro advogado com o Leandro educador. Sim. Né? Sim. Eu sou formado também pela Universidade Federal de Pernambuco em neuroeducação. Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de uma grande massa, né? Não é 10%, 20%. Se você fosse pegar a estatística hoje, provavelmente 80% das pessoas têm alguma deficiência, algum transtorno mental, né? A sua saúde mental não vai bem. Blumenau mesmo, isso dito para mim por psiquiatra amigo meu, né? O calor, o estresse cultural germânico, que eu tenho que ter o jardim perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito, né? Aí mais rede social, onde eu tenho que mostrar que sou perfeito. Tudo mentira. Mas eu tenho que mostrar na rede social que sou perfeito, né? Calor. O trânsito também. A nossa mobilidade urbana tá um caos, né? Você viu, hoje eu optei por chegar 1 hora antes de gravar. Mas tu é ansioso, né? Não, eu sou inteligente só. Porque eu não quero ficar no trânsito. Eu não quero me estressar. E eu sei que me incomoda e incomoda a maioria das pessoas, né? Então, Blumenau... esse médico falou assim para mim, olha, talvez seja a capital nacional da bipolaridade, porque esses aspectos sociais, eles vão causando transtornos, e o transtorno bipolar é um deles. Não é só um desequilíbrio químico. Eu regulo o meu humor ali com lítio, alguma coisa. Não, é um desequilíbrio social. As pessoas não têm mais paciência, né? Então, se alguém passa na tua frente, fura a fila, alguma coisa assim, já é buzina, já é xingamento. De vez em quando eu vejo aí na internet as pessoas descendo do carro para brigar. Sim. Né? Falta jiu-jitsu na vida delas. Vai lá, quer gastar energia, gasta lá no tatame, de maneira saudável, com um profissional conduzindo, num ambiente seguro, num tatame que é macio, né, na medida certa. Já pensou brigar na rua? Bater a cabeça no chão? Um chão duro, ou de concreto, de asfalto, ou de pedra? Já pensou? Passar vergonha, né? Né? Então, a gente precisa entender que a saúde mental precisa ser cuidada. Aí a pessoa nunca fez uma consulta com um psicólogo. Acha que terapia né? Tô dando atestado que eu sou doente. Não, querido. Cuide de você. É igual, eu sempre falo o exemplo da máscara de oxigênio no avião. O que eles ensinam? Coloque a máscara primeiro em você. Né? Então eu coloco a máscara em mim, eu cuido de mim, eu me amo primeiro, eu me cuido primeiro. Eu gosto muito do mar, né? Ano que vem eu vou morar, eu vou sair de Blumenau. O projeto ele já começou com prazo certo para eu só depois visitar. Eu quero capacitar os pais, professores. Ano que vem eu vou embora para Balneário Pissarras. Por quê? Porque eu amo o mar. E eu decidi que eu vou morar na praia. Não quero mais o calor de Blumenau. É muito bonita Blumenau, né? No inverno.
no verão. No verão estava fazendo mal para mim. Esse calor, sabe? Me estressando. Você tem que ficar preso dentro de uma sala, de um ambiente com ar-condicionado o tempo inteiro. É complicado isso. E às vezes, quando a gente fala de público autista, como a comunicação pode ter prejuízo, pode ter déficit, eu preciso interpretar a dor dele. Por que aquele comportamento disruptivo está acontecendo? Às vezes é o calor. Às vezes é uma dor. Lá no curso de Harvard eles falam muito sobre isso. Sobre o ofuscamento do diagnóstico. Tudo é TEA, tudo é transtorno do espectro autista. Não! Às vezes é outra coisa. Então, existem pesquisas que mostram assim, que a população que está dentro do espectro morre de outras doenças. Claro, ninguém morre de autismo. Mas por quê? Porque sempre é o autismo só. Eu não enxergo as outras comorbidades. Quando eu deveria dar a atenção básica, né? O atendimento básico de saúde para o autista, igual eu faço com o típico. Como ele não consegue, às vezes, se comunicar, eu vou usar o quê? Comunicação alternativa e ampliada. Posso usar figuras. Posso usar o tablet. Né? Eu tenho que criar mecanismos para que ele consiga se comunicar e eu consiga entender, interpretar. Né? Dores de cabeça, dores intestinais, isso é muito comum no autismo. E às vezes o pai ou a mãe que não fazem curso, que não se capacitam, pensam assim, eu vou dar remédio. É mais fácil. É mais rápido. Né? E não é esse o caminho. Porque daí eu estou destruindo a microbiota intestinal desse filho e causando outros prejuízos. Ou, por exemplo, isso é muito comum também, e é bom falar, ele adora batata frita, adora McDonald's, adora ultraprocessado. Para satisfazê-lo e para que ele não tenha comportamento desafiador ou disruptivo, eu deixo ele comer à vontade. Aí o que eu estou causando? Doença para ele. Tá todo inflamado, açúcar, excesso de glúten, né? E aí você perguntou antes, né? Por que será que está aumentando tanto o diagnóstico? Já tem estudos falando sobre a questão dos disruptores endócrinos. O uso de panela de Teflon, que nos Estados Unidos foi abolido, né? Não sei se você viu aquele filme... não sei se é Águas Negras, alguma coisa. É o ator que faz o Hulk. Ele fez um filme falando sobre as panelas de Teflon. O Teflon era um revestimento para tanques de guerra. Ele não era para panela. Era para não ficar sujeira no tanque. Porque não tinha lavacar para tanque de guerra. Então esse revestimento era para tanque de guerra. Você que gosta de guerra, né? E aí o que essa empresa pensou? Não, eu vou produzir isso para panela, porque daí não gruda o alimento e tal. E aí foi se vendo que quem trabalhava nessa fábrica, tudo com câncer, com doença, tá. Depois os consumidores morrendo. E hoje no Brasil é o que mais se vende. Então nós trocamos as nossas panelas de ferro. As de vidro, tinha uma boa de vidro antigamente. Tinha as de ferro fundido, que fazia a galinha ensopada mais gostosa. O bife melhor que tinha, né? E já trocamos pelo quê? Por panelas de alumínio, sim, por panelas de Teflon. Aí nós temos alumínio nos desodorantes. Nós temos pesticidas na agricultura. Será que isso aí no corpo da gente está fazendo bem? Né? Então tem estudos comprovando, sim, que isso pode gerar um prejuízo genético. Sim. Porque o nosso gene ele é mutável. Então, dependendo do que eu comer e dos meus hábitos também, das minhas emoções também, eu posso alterar durante a vida. E daí entra um outro fator também, tá? Que tem aumentado a quantidade de isso. Essa questão dos alimentos e dos disruptores endócrinos ainda não está assim cravada. Mas já tem estudo falando sobre isso. Mas uma que é certa é a idade dos gametas com que o filho é feito. A idade do pai e da mãe. Quanto mais velho o pai, principalmente, né? Mas também a mãe, mais risco tem
mais chance tem do filho ser autista. E aí você vê o quê? Toda a sociedade num movimento de quê? Primeiro eu preciso ser milionário para ter filho. Resolver o meu... Profissional, minha carreira. Aí eu deixo para ter filho lá depois dos 40. Principalmente, eu me arrisco a dizer até, essa pressão ela é maior nas mulheres. E aí você tem um risco maior de síndrome de Down também. A autonomia para elas, né? E, enfim, aí entrou uma série de outras discussões, mas que é real essa discussão, isso, ou essa pressão em cima delas, né? E tem muito homem que achou uma maravilha isso, né? Ficou confortável, né? Ao invés de querer disputar com a mulher, ele pensou que nada, eu vou ficar em casa jogando videogame. Desculpa falar isso, mas eu não jogo videogame. E eu não consigo conceber um marido que deixa a esposa na cama para ir ficar jogando videogame. Entende? Ou mostrando esse tipo de conduta para um filho, achando que isso é bonito. Sabe? Então, assim, tá disfuncional. Está disfuncional. Aí, outra coisa que também os médicos dos meus filhos nunca falaram, né? Você sabe qual é o percentual de risco, de chance de nascer um filho autista quando ele é prematuro? Sabia que tem ligação? Sabe quanto aumenta o risco? 10 vezes. Olha aí. Então, às vezes, por opção de cesárea, porque eu vou viajar, eu vou fazer a cesárea antes. Tomo uma injeção de corticoide lá para maturar o pulmão e nasço antes do tempo, né? Faço o filho nascer antes do tempo. E aí depois vai descobrir, filho é autista. Então eu aumento 10 vezes a chance. Então, alimentação, e isso daí já realmente pesquisa séria conduzida na China com uma população enorme, mostrando que ácidos graxos, de gordura poliinsaturadas, presentes no cordão umbilical, depois foi rastreado, autista. Então a alimentação da mãe é coisa seríssima. Sabe? Álcool, transgênico, gordura poliinsaturada. Eu não estou dizendo que você não deve amar o seu filho, seja qual for a condição que ele nasceu. Mas você pode, pelos seus hábitos, muitas vezes, minimizar, diminuir a chance. Né? Então, vamos prestar atenção no que a gente está comendo, como a gente está vivendo. Acho que os nossos hábitos pioraram muito. Pedir iFood é fácil. Sim, total. Eu fiz um outro curso em Stanford. Eu gosto de fazer curso... O meu filho que diz assim, o iFood salva. Ele fala isso? Falo para ele assim, jiu-jitsu salva. Salva porque, né, na hora da fome não tem nada, eu não quero fazer nada, né, vai pro... Você sabe que eu tenho assim um bloqueio, eu não consigo usar esse aplicativo. Assim. Sério mesmo, eu prefiro abrir a minha geladeira e preparar o que eu tenho lá disponível. Então eu fiz um curso em Stanford sobre nutrição saudável, né? Eles ensinando... O Tyson é do iFood também, né, Tyson? O Tyson vai se converter hoje, vai mudar hoje. Esse curso de Stanford ensinando que se você pegar a faca e fazer a pressão, você corta o alimento e poderá ter momentos prazerosos com a sua família. Eu digo, gente, o que é isso? Aí que eu fui me dar conta. É que o americano não cozinha mais. Sim. Ele não prepara mais o seu alimento faz, muito tempo. Eu estive lá há alguns anos aí. É tudo galão, né? Sim. É tudo pronto em galão, em grandes quantidades. É uma coisa louca, assim. É um superlativo de tudo, né? Aí descobri a tal da Whole Foods, que é uma rede de comida, digamos, saudável, né? Um aspecto, pelo menos, mais saudável. Não sei o que está lá dentro, né? Que tipo de sal que usaram, de conservante, enfim. Mas a princípio, muita salada, tal. Eu só comia ali. Eu pegava comida ali e ia comer no hotel. Não, é sério, eu voltei de lá doente. Fiquei, acho que 8 dias. Porque daí tu não consegue, nos parques, né? Levar essa comida. Tem que comer o que vende lá dentro. Sim, sim. Voltou todo mundo doente.
Porque a gente já não tem mais o hábito de comer ultraprocessado. E aí você é impactado com isso durante uma semana, 10 dias, passa mal, tá? Então assim, aí vai ver hoje celíacos, intolerância à lactose, a glúten e tal. Se você for a fundo investigar isso, por quê? Porque comeu em excesso. Ou a mãe comeu em excesso. Ou a própria criança. Era dado comida assim, ultraprocessada, como tela, né? Igual tela. Então hoje já se fala em brain rot, né? Que é cérebro podre. A criança, ela come vendo o tablet ou o celular. Ela faz o dever de casa com o auxílio do ChatGPT. É tudo com tela. Tudo com vai fazer necessidade, não larga o tempo inteiro. Já é mecânico o braço, né? Eu não sei se você já viu vídeos de crianças que eles chamam, tem uma, já até na lei que proibiu os celulares aí, é nomofobia, é chamado, que é uma reação absurda, como uma espécie de um comportamento disruptivo de autista, mas num neurotípico, porque foi tirado o eletrônico dele. E bate pé e faz escândalo e tal. Pior do que um disruptivo de autista. Pior. Né? É uma birra assim sem fundamento. Então, para te contar, Heriberto, assim, meus filhos, né? Minha filha vai fazer 17 esse ano. Ela teve celular só esse ano. Não tinha celular. Segundo ano do ensino médio. Era a única da sala que não tinha celular. E o meu menor, menos ainda. Né? Tem um tablet que eles dividem para fazer as pesquisas e tal. Daí esse ano, não, filha, você vai comprar. Você não vai ganhar. Sabe o valor das coisas também. Eu já vi criança jogar o celular no chão, jogar contra a parede, porque o pai não deu uma outra coisa. Você pensa o desafio que a gente está vivendo. Esses dias escutei o Lucelmo Lacerda, não sei se você acompanha ele, é um dos grandes pesquisadores, pós-doutor, né, nessa área do autismo. E ele falando sobre educação em geral, ele disse, o grande desafio da educação hoje é a indisciplina. O professor não consegue dar aula. Dentro de uma sala de aula ele está apagando incêndio. E existem técnicas, práticas baseadas em evidências para controlar isso, você sabia? Uma delas, por exemplo, isso eu faço ali no projeto. Eu recebo o aluno lá no estacionamento. Isso eu aprendi lá no curso de Harvard também. Você não deixa ele entrar, você vai recebê-lo lá embaixo. No carro, se possível. Existe toda uma questão arquitetônica de design das academias que precisaria compor isso também. O professor ia receber o aluno lá no carro. Para ele se sentir bem-vindo, se sentir acolhido, se sentir importante. Né? Mas aqui eu quero fazer só um parênteses, assim, porque hoje também não vai ser específico academia de jiu-jitsu ou de outras artes marciais, mas academias num geral, assim, é self-service. Tu já tens lá o teu programinha, tá feito, paraná, tu vai lá, às vezes tu nem tem mais contato com o instrutor, com o professor e tal. Tu vai lá, faz, vai embora e ok, né? Então, assim, essa visão, ela é importante. Claro que no teu caso específico é porque tem um propósito declarado, né? Então isso é diferente, é diferenciado também, né? Mas o normal é meio assim, eu vou a hora que eu quero, eu vou até cumpro lá a minha disciplina de fazer os exercícios, mas assim, se eu quiser ir de manhã eu vou, se eu quiser só à noite eu vou. Então também quebra um pouco essa, não me entendam mal, mas uma caixinha. Mas você criar certos hábitos, né, rotinas, elas são importantes. Às vezes é bom quebrar a rotina, mas assim, você ter um fluxo das coisas acontecendo é importante, né? E isso eu já não frequento academia. Tá, vamos pular esse assunto. Mas o ponto que eu quero pegar aqui é assim, ó, dentro do projeto, né, esse olhar e esse cuidado que você tem, né? Lá no comecinho tu falou que tinha já uma percepção nítida de evolução de quem é atendido. Fala um pouquinho mais disso.
A gente já está indo assim para os últimos 10 minutos aí. Vamos falar pra na, gente na prática, na prática. Vou pegar aqui o caso do Arthur. O Arthur é filho do Fabiano Dutra, que já é faixa azul indo para roxa, se eu não me engano, de jiu-jitsu, né? Já era praticante, que não conseguia treinar, colocar o filho no tatame para fazer as atividades com ele. Você imagina a frustração desse pai, que é um praticante apaixonado de jiu-jitsu, gosta do jiu-jitsu, e que o filho, por ser autista, não coloca kimono, não ia pro tatame. Triste. E eu tomei como desafio, eu disse, teu filho vai entrar no tatame. Nós vamos fazer o teu filho praticar jiu-jitsu. O Arthur ainda não vestiu kimono. A gente está no 4º atendimento do Arthur. Mas o movimento de pinça dele já melhorou. Ele é hipotônico, tem hipermobilidade articular, que é muito comum no autista, né? Que é a flexibilidade exagerada, né? Por conta do tecido conjuntivo, ligamentar é diferente mesmo. Existe uma síndrome, Ehlers-Danlos, que é o diagnóstico. Eu não sei se ele tem esse diagnóstico ou não, mas a maioria dos autistas tem essa questão. Hipotônico, hipermobilidade articular, né? Então ele não fazia o movimento de pinça. Ele não conseguia fazer força com a mão. Hoje, 4ª aula. O movimento de pinça dele estava ótimo, excelente. Eu faço atividade de cabo de guerra com ele, pego a faixa e ele puxa. Estava puxando com as 2 mãos hoje. E me deslocando. Entende? Na primeira aula, não. Mas hoje ele já entra no tatame, se diverte ali com a gente. Aí eu tenho uma bola, uma Medicine Ball, que também ele, de 3 quilos, que ele lança, que ele joga. Então ele está desenvolvendo movimento de tronco, de ombros, de bíceps. É todo um conjunto, né? A gente tem uma bola suíça. Aí eu faço um exercício com ele que ele desliza por cima da bola e vai quase como fazer uma flexão no chão. Depois a gente corre. Aí você percebe que ele tem déficits motores para fazer a corrida, né? Mas já está muito melhor. Então, se em 4 aulas ele teve esses ganhos, você imagina daqui a 1 ano. E isso aquela pesquisa lá de Minas Gerais comprovou. Ganho de autonomia, ganho de capacidade de fazer a própria higiene, de ficar independente dos pais, de não precisar de cuidador, de se alimentar sozinho. É errado a gente dizer assim que é um processo em que a paciência tem que estar junto? É perfeito falar isso. Não esperar o resultado imediato? O tempo de espera, como autista, é diferente. Então eu preciso ter um tempo de espera até na comunicação também. Eu participei de um outro podcast ali com o Pipo, que é o Francisco, filho da Suzana, nossa psicóloga lá do projeto. E ele se comunicou muito bem, mas no tempo dele. Então, isso nos ensina a ser pacientes. E você aprende com alegria. Porque você vê, ele está conseguindo, ele está atingindo aquele comportamento-alvo. E você comemora, mesmo que é mais devagar, é mais lento, é no tempo dele, né? Mas é uma alegria ver aquele desenvolvimento. Então isso faz um bem. Se faz bem para o aluno, eu posso dizer a você, faz muito mais bem, traz muito mais benefícios para quem serve o aluno também. Você, professor, professora em especial, que eu preciso de professoras mulheres, que está me ouvindo, você não tem noção da alegria que é ver um aluno autista se desenvolver. Se você já tem essa alegria vendo seu aluno típico se desenvolver, você imagina a alegria que é ver um aluno atípico, um autista, ganhando novas habilidades, atingindo comportamentos alvos, extinguindo comportamentos disruptivos, diminuindo estereotipias. Isso é fantástico. Que legal. A gente começou a instituir nos nossos episódios uma palavra-chave.
para quem está assistindo até os finais aí, depois, né, se forem muitos, a gente faz um sorteio, mas se não, normalmente é o primeiro que registra no chat depois ganha um pequeno presente Que legal. do podcast. E eu vou tomar a liberdade de a gente deixar como palavra-chave o nome do teu pai, Heriberto. Obrigado. Tá? Então, assim, depois eu vou te chamar de novo, mas quem acompanhou até aqui já sabe, mas não pode falar adiante, tá? Tá bom. É mais um combinado, tá? Tá bom. Mas que, assim, infelizmente, né, a gente antes falou, quanto tempo a gente tem, e assim, o nosso tempo ele realmente tá indo para o final. E certamente a gente poderia continuar falando ainda, explorando muitos. Quem sabe daqui a pouco a gente pensa um segundo episódio para tratar de outros aspectos. E aí já com você falou, né, desse com 4, Arthur, né, com 4 sessões já toda uma evolução. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala do Arthur depois de um ano. De repente traz ele junto, né? Para mostrar, para falar desses resultados. Né? Você está vendo na prática. Né? Daqui a pouco um pai pode falar, uma mãe pode falar das percepções deles. Como eu falei antes, assim, esse aluno está lá contigo por um X período, mas o período maior ele está fora. Né? Como é que está lá? Né? Essas relações, elas são importantes, porque aí você, de fato, atesta aquilo que está sendo desenvolvido naquele momento, né? Jiu-jitsu com propósito. Eu acho que o nome não tem não é por acaso, assim, né? Porque realmente há um propósito por trás. E você está conseguindo casar isso tudo, né? Eu só tenho a te agradecer, Heriberto. Agradecer, já que é Dádiva e Gratidão, né, o nome do podcast, eu preciso aqui agradecer a igreja que nos acolheu ali para colocar os tatames, as pessoas que emprestaram os seus tatames, Marcelo Brick, ex-vice-prefeito de Gaspar, Gabriel Garbim, professor faixa preta da Espíndola Jiu-Jitsu, né? Agradecer meu mestre Jean Feijó por acreditar no meu projeto, por acreditar também no produto virtual aí que nós vamos lançar através da BJJ Protec, né? Agradecer aí a Copy House, que fez, do Davi Regis, que fez as placas de identificação lá do local, né? E outras pessoas, poderia citar aqui até o Dr. João Dalbosco também, que está vindo, a Suzana, né? O Dalbosco é da psiquiatria, a Suzana, que é psicóloga, que está vindo para amparar as famílias. E você que está aí, né, nos assistindo, prestigiando esse podcast, fale comigo. Me chama no Instagram. É né? a pergunta que eu ia fazer. Como a pessoa pode ajudar? Me Me chama no direct. Eu respondo rapidamente ali, né? Responde mesmo, tá? @jiu-jitsu com propósito. Aconteceu entre nós, né? Isso. E vamos conectar as pessoas. Sim. Vamos proporcionar esses encontros, né? Para que fique leve para todo mundo, eu digo assim, eu quero 1 hora da sua semana. Só 1 hora. Me doa 1 hora da sua semana para o projeto. E você vai ver que isso vai fazer diferença na vida de famílias atípicas e na sua vida também. É isso. E é isso que a gente está fazendo aqui. Ser inspiração para muitos. Antes de encerrar, eu ainda quero deixar uma pequena lembrancinha desse nosso momento. Que legal. Um mousepad aí para ser utilizado. Que legal. Na outra função. Né? Ou daqui a pouco avançando para ter uma sede própria também, né? Enfim, planos. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica como uma lembrança aí. E te agradecer. Foi um bate-papo muito especial. Foi muito agradável. Show de bola. Muito obrigado, meu irmão. Tá? Obrigado pela oportunidade aí. E para você, não deixe de curtir, de compartilhar, comentar. Ativa o sininho também aqui do nosso podcast para receber as notificações. Não esqueça a palavra-chave,
Não vou repetir ela, volta uns minutinhos aí que você vai encontrar ela, tá? E nos ajude a divulgar cada vez mais essas histórias inspiradoras que a gente tem aqui. E a gente se vê no próximo.